Boa tarde, meus queridos, meus irmãos amados em Cristo Jesus, meus amigos, minhas amigas, de todos os dias, que nós estamos juntos na nossa sala da esperança, onde nós podemos estudar a palavra de Deus, meditarmos. É na palavra de Deus, que nós temos esperança, a nossa única esperança em Cristo Jesus. Na verdade, o mundo que nós estamos vivendo hoje, quando a gente ouve tanta violência, crise por todos os lados, a luta para tentar colocar em ordem o mundo dos líderes políticos e religiosos, mas enfim, por mais que haja boa vontade, esforços, tem sido sempre inútil os esforços, porque esse mundo, na verdade, ele não traz mais esperança. A nossa maior esperança está em Cristo Jesus, por quem nós conhecemos através da sua palavra. Por isso nós estudamos sempre a palavra de Deus. E eu convido você a estudar comigo a palavra de Deus, através das nossas lições, todos os dias pela manhã, nas sexta-feiras ao pôr do sol também, uma reflexão, uma meditação. Pôr do sol, sexta-feira, porque que nós, adventistas do sétimo dia, falamos em pôr do sol. É uma semana que terminou, conforme a palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar 6 dias, e ao sétimo dia descansar, porque nesse dia o Senhor também descansou, abençoou e santificou. Então, sexta-feira, ao pôr do sol, conforme os ensinamentos da Bíblia, houve tarde de manhã, dia 1º, dia 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, 7º dia. Então o dia começa exatamente assim que dá o pôr do sol, termina, a claridade do dia, dá-se início então no dia seguinte. E na sexta-feira, ao pôr do sol, nós entendemos biblicamente, como a Bíblia assim o explica para nós, que dá início então o sábado. E nós, como adventistas do sétimo dia, que observamos o 4º mandamento da lei de Deus, como o sábado, onde nós o observamos, então nós já entramos nos momentos do sábado. Por isso nós começamos assim ao pôr do sol com cântico, apresentando louvor a Deus, agradecendo pela bondade, pelos feitos de Deus durante a semana, e então entramos no momento sagrado do dia, somente para adoração ao nosso Deus e também congregarmos com os nossos irmãos e assim passamos as horas do sábado de forma muito feliz, atendendo também pessoas que muitas vezes precisam da nossa ajuda. Meus queridos, então nesta tarde eu quero desejar a você já um ótimo e maravilhoso sábado, que realmente Deus esteja contigo e que Deus seja louvado com a sua adoração. Quero continuar com vocês aqui na nossa reflexão sobre aquela tarde da sexta-feira, quando Cristo Jesus estava ali na cruz, lembrando que Jesus foi crucificado na parte da manhã, na 3ª hora do dia, propriamente ali por volta das 9 horas, e Jesus ficou até aproximadamente às 3 horas da tarde, onde ele
foi morto naquela hora. Tá? E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, né, meditar com vocês sobre a terceira frase de Jesus quando ele estava ali na cruz. Jesus, durante o tempo que ele esteve ali na cruz, ele mencionou 7 palavras, 7 frases. Cada uma dessas frases era um sermão ensinado por Jesus naquele momento. Eu, propriamente, digo que foi 7 sermões que Jesus pregou para todos que estavam ali, todos nós, em todas as gerações, em todas as épocas, durante o período que ele estava ali na cruz. Jesus estava ali, ele havia sido pregado na cruz, cravado na cruz ali, né? E uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, perfurando, torturando, uma multidão que estava à sua volta ali, debochando de Jesus, amaldiçoando, porque, na verdade, quem ia para a cruz era um amaldiçoado, assim entendia. Né? Então Jesus, para aquela multidão ali, ele estava sendo amaldiçoado. Na verdade, Jesus, ao tomar os nossos pecados, levando sobre ele mesmo a nossa condenação, Jesus ele foi sim amaldiçoado com os nossos pecados. Não porque Jesus pecou, em nenhum momento Jesus errou em alguma coisa, mas ao tomar os nossos pecados. Então Jesus, ali naquele momento, aquela multidão ali, aqueles líderes religiosos, né, os escribas, fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes que estavam ali, Anás, Caifás, né, os soldados romanos, enfim, aquela multidão furiosa de todos que estavam ali, então, usados por Satanás, pelo inimigo de Deus. Satanás concentrou naquele dia, né, todos os seus demônios ali, com o objetivo de fazer com que Jesus, de tanta tortura, de tanto sofrimento, ele viesse a desistir, né, de morrer por nós, descia da cruz, né, aquelas pessoas que estavam ali gritando, tu não diz que é o Cristo, o Filho de Deus, né, que curou tantos, né, e agora está aí cravado nesta cruz, desce da cruz. Eles estavam sendo usados pelos demônios. Era tudo que Satanás queria, era que Jesus desistisse, descesse da cruz. Jesus poderia fazer isso. Ele simplesmente tirava a coroa de espinho, voltava para o céu de onde ele veio, né? E colocaria a sua coroa de ouro sobre a sua cabeça e continuava sendo Deus. No entanto, Jesus, ele estava ali, meus queridos, para pagar o preço da minha redenção e da sua redenção. Jesus não poderia desistir. Embora foi muito cruel para Cristo Jesus aqueles momentos. Tá? Mas Jesus olha em meio àquela multidão, e ali ao pé da cruz, Jesus contempla ali, ao lado do discípulo João, a sua mãe, depois que ela tinha sido retirada dali da cruz, porque ela, em alguns momentos, ela desmaiou, de tanto ver o sofrimento do seu filho. E quando ela imaginou, os momentos em que ela teve um encontro com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel lhe disse: você, mulher, será bem-aventurada entre todas as mulheres, porque do seu ventre será gerado aquele que redimirá toda a nação do povo de Israel, todos aqueles que o aceitá-lo como seu Redentor será então redimido, será salvo. E Maria começou a imaginar todos aqueles momentos, as vezes que ela estava ali com seu filhinho nos braços, tantas vezes que ela precisou fugir de um lugar para o outro para preservar a vida de Jesus ainda quando criança, tudo conduzida, guiada pelo anjo de Deus. Mas naquele momento, Maria
ela estava presenciando o pior de todos os momentos da sua vida. Vendo seu filho pregado na cruz, ela nunca imaginou que Jesus seria torturado daquela maneira, de forma tão vergonhosa. E foi então, meus amados queridos, que naquele momento Jesus ele olha para sua mãe, aquela mulher que era preciosa para ele. E Jesus então disse para Maria, para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. João estava ali ao lado de Maria. Na sequência, Jesus olha para João e disse: eis aí a tua mãe. Jesus estava dizendo assim para sua mãe: mãe, eu estou aqui. Eu estou concluindo a minha missão que eu recebi do Pai Celestial. Daqui, Jesus estava dizendo: eu vou para a sepultura, vou ressuscitar, e eu vou continuar a missão da redenção, agora no santuário celestial. Mas Jesus estava dizendo, quando ele disse: mulher, eis aí o teu filho, Jesus estava dizendo para Maria, para sua mãe: a senhora não vai ficar desamparada. Viúva, sem auxílio, mas eu quero dizer que a senhora vai ficar bem amparada. Eu estou deixando alguém responsável para cuidar da senhora. Seria isso que Jesus estava dizendo. Para cuidar de ti. Jesus estava ali, naquele momento, honrando o mandamento, o quinto mandamento do decálogo sagrado da lei de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Jesus estava dizendo: João, nesse momento você está recebendo uma missão importantíssima que eu estou passando para você. Cuidar da minha mãe como se ela fosse a sua mãe. Por favor, João, não deixe a minha mãe desamparada. Como mulher, como um ser humano, como uma pessoa, Jesus estava ali demonstrando a sua honra à sua mãe. Meus amados, meus queridos, ali no quinto mandamento da lei de Deus está escrito: honra teu pai e a tua mãe. Outro ponto importante quando Jesus expressou mulher. Na nossa cultura e em outras culturas, talvez podemos até pensar, imaginar que Jesus estava sendo ingrato com a sua mãe. Mas naquela cultura, naqueles dias, naquele momento, chamar uma mulher de mulher era uma honra muito grande. Jesus estava, naquele momento, dizendo para sua mãe, mulher, de uma forma carinhosa. Meus queridos, naquela cultura, mulher não era vista como mulher. Como lá na criação, quando Deus criou homem e mulher. Tanto o homem como a mulher no mesmo nível. Tendo a mesma importância diante de Deus, o mesmo valor. E vocês, mulheres, precisam entender isso, que vocês são mulheres importantes, amadas por Deus. Vocês precisam sentir como criaturas importantes de Deus. Naqueles dias, quando Jesus estava aqui, mulher era considerada
era como, vamos dizer assim, como um desprezo muito grande. O único prestígio que tinha a mulher naqueles dias era simplesmente para cuidar de casa e procriar, gerar filhos. Só servia para isto, para mais nada. Era desprezada. Eu até diria considerada como assim um objeto descartável, sem valor. Sabe? Eu poderia aqui usar uma palavra assim bem forte para como era considerada uma mulher naqueles dias, mas assim era descartável, para não dizer uma coisa pior. E quando Jesus estava dizendo para sua mãe, mulher, Jesus estava usando um termo carinhoso. Você é escolhida por Deus, criada por Deus, uma pessoa amada, pessoa querida. Mais ainda porque você aceitou a missão divina de ser mãe do Redentor, ser mãe do Criador. Jesus estava honrando aquela mulher, exaltando a sua mãe. Porque as mulheres naqueles dias não tinham valor. Minhas queridas, é para você. Você foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Você tem muito valor aos olhos de Deus. Você é muito importante. Nunca se coloca numa posição de alguém que não vale nada, de alguém tão inferior, de alguém que precisa ser torturada, de alguém que é menosprezada. Não, não se coloca nessa posição. Você é muito grande e importante para Deus. Filhos, tome cuidado como você pronuncia as palavras para com a sua mãe, para com o seu pai. Isso será muito caro diante de Deus. Deus está vendo. Meus amados, meus queridos, Jesus naquele momento, ele estava olhando para sua mãe e dizendo, mãe, você é um vaso preciosíssimo para Deus. É muito importante. Aliás, a mãe, o amor de uma mãe é o que mais aproxima a semelhança e aparência com o amor de Deus. Sabia disto? Por isso, meus queridos, meus amados, mesmo Cristo Jesus estando na cruz, ele naquele momento não desprezou a sua mãe. Ele dirigiu para ela o seu máximo cuidado, colocando sobre João a responsabilidade de cuidar como se fosse o próprio Jesus que estivesse cuidando da sua mãe. Filhos, cuide bem desse vaso precioso que você tem, que é a sua mãe, a nossa mãe. Nós podemos ter várias coisas neste mundo, muitas coisas, podemos conquistar. Mas eu quero dizer para você, pai e mãe, só podemos ter um na vida. Não temos o direito de ter mais do que um. Cuide desse pai e da mãe que você tem. Jesus expressou estas maravilhosas palavras também para nos dar o exemplo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e a vocês, mamães, que vocês sejam ricamente abençoadas por Deus cada dia. Que vocês representem o amor de Cristo Jesus para com seus filhos. Que Deus abençoe a todos e mais uma vez te desejo um feliz sábado. Quero orar com você. Deus amado, nosso Pai eterno, muito obrigado, Senhor,
pelo presente maravilhoso que nós temos, a nossa mãe e o nosso pai que o Senhor nos concedeu. Ajude-nos, Senhor Deus, como filhos, honrar o nosso pai e a nossa mãe, como pais, representar o teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém.